Tudo bem? Graça e paz, como é bom ter você de novo aqui junto comigo no meu escritório para estudarmos a palavra de Deus. E como a gente havia prometido, nós vamos começar uma sequência falando sobre a verdade presente. Ou seja, Deus ele sempre teve as suas verdades. Deus não é um Deus que só coloca a verdade quando a situação acontece. Parece que Deus não presume que vai acontecer. Não, nosso Deus presume, Ele sabe, Ele entende tudo que vai acontecer do princípio básico do ponto de partida, tá bom? Então, Deus ele tem essa visão. Nós falamos que é uma provisão divina, né? A questão da onipotência, onisciência, onipresença de Deus. E essa onisciência permite que Deus saiba antecipadamente as coisas que vão acontecer. Então, Deus, ao longo das eras, ele sempre teve a sua verdade presente. Hoje, por exemplo, nós vivemos a verdade presente de Apocalipse 14, as 3 mensagens angélicas que precisam ser anunciadas a todo mundo para que Cristo volte. E em cada período da história, a gente percebe essa verdade presente, que ela sempre se manteve intacta. Só que em alguns momentos, Deus ele precisou, de certa forma, ressaltar algumas, né? Outras estavam sendo observadas, só que outras não eram observadas pelo povo de Israel. Vou dar um exemplo. O período da idolatria, que o povo de Israel começou a adorar outros deuses. A verdade presente que precisou ser levantada não era honrar pai e mãe, não era guardar o sábado, não era sobre pregação do evangelho, embora sempre foi o intuito da pregação do evangelho para que as bênçãos de Deus, as verdades de Deus chegasse a todo mundo, mas a verdade presente naquele período do povo de Israel sendo tão idólatra era: adore ao único Deus. Por isso então que Deus até permitiu, a gente pode ver isso nos escritos de Jeremias, também Isaías, que Deus ele permite que o povo fique 70 anos cativeiro em Babilônia. Isso acontece, no ano 605, quando Nabucodonosor invade Judá, invade Jerusalém, destrói o templo, destrói a cidade e leva muitos jovens também cativos na nobreza para a corte de Babilônia. Lá nós conhecemos a história de Daniel e seus amigos, tá bom? Mas só para ressaltar, Deus ele sempre teve a sua verdade, e ao longo do tempo essa verdade ela foi sendo acentuada em alguns pontos que o povo ia virando as costas ou ia se esquecendo, e Deus então vai acentuando essas verdades, preparando o povo, porque Deus ele tem uma doutrina. Se você for para Mateus capítulo 7, verso 28, Deus fala que tem uma doutrina, que Cristo tem uma doutrina. E em todo o livro de Mateus você vai ver sempre isso. E as pessoas se maravilhavam da sua doutrina, porque Cristo tem uma doutrina. Essa ideia de que Deus ele não tem uma verdade, não tem uma doutrina, não é bíblica, tá bom? De acordo com as santas escrituras, Deus sim, ele tem uma doutrina. Até porque Deus não seria de confiança se não tivesse normas, condutas para todos os seres viverem em harmonia, tá bom? Bom, e a verdade presente que nós vamos comentar hoje se encontra em Ezequiel capítulo 28, no verso 13 e 14, que diz assim: Estava no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobria, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, a jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os ornamentos e engastes. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecia no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E no verso 16, só para concluir esses 3 versículos que eu já li, diz assim: Na multiplicação do seu comércio, se encheu o seu interior de violência e pecastes. Qual que é a primeira verdade presente que nós temos que ressaltar aqui? A primeira verdade presente é que em algum momento da eternidade não existia mácula de pecado, não existia contaminação pelo mal, porque não existia, embora Deus ele não criou robôs, tá? Anjos robôs, os seres não caídos robôs, não. Deus ele sempre deu o livre arbítrio, a livre escolha. Você decide ou adorar a Deus ou não. E nós sabemos que existiu um período, a Bíblia não relata esse período de tempo, em que as pessoas ou os seres criados por Deus viviam em paz, em harmonia, até que chegou um momento que um anjo foi criado perfeito, tinha tudo do bom e do melhor, inclusive as suas roupagens, a sua veste. Você vê que ele foi ornamentado com as principais
pedras preciosas que havia no paraíso, só que em algum momento, num lugar perfeito, um anjo perfeito, mas com livre-arbítrio, resolve e escolhe pecar contra Deus. A palavra iniquidade significa transgressão da lei. É claro que o termo pecado dentro da Bíblia, e quando a gente vai para o Novo Testamento abrange um pouquinho mais esse aspecto, ele tem algumas conotações, mas o principal deles é a transgressão da lei de Deus, e a Bíblia fala que ele transgrediu. Se você fazer um link desse texto de Ezequiel 28 com João 8,44, você vai ver que no céu ele foi mentiroso, transgrediu o 9º mandamento, que é não levantar falso testemunho. Também, ali diz que ele foi homicida, transgredindo o 6º mandamento. Ele cobiçou o trono de Deus, tá bom? Transgredindo o último mandamento. Ele quis ser adorado por Deus, pelos anjos, né, e tudo mais, transgredindo o 1º mandamento. Esses aqui são só 4 que eu lembro, mas se a gente for para Tiago 2,10, ali diz que quem tropeça em um só ponto se torna culpado de todos. Então, de certa forma, o inimigo se tornou culpado de todos ao deixar que num lugar perfeito, um anjo perfeito, com ornamentos perfeitos, num lugar santo, se corrompesse pelo livre-arbítrio. Então, qual que é a verdade presente que devemos ressaltar nesse vídeo aqui? É que a verdade presente é que Deus ele não criou o mal. Tire essa ideia da sua cabeça que Deus criou o mal. Deus ele não criou o mal. Deus ele criou um anjo perfeito que se rebela contra Deus, e a Bíblia descreve, fazendo um link também, depois você pode ler lá, em Apocalipse capítulo 12, verso 4, que ele conseguiu fazer que 1/3 parte dos anjos, aproximadamente, né, caísse com as suas rebeldias. Isso mostra que ele levou mentiras, ele levou intrigas, ele tentou difamar o nome de Deus até um certo ponto que Deus ele não permitiu. E aí vem a ressalva que eu gostaria de estar fazendo aqui com vocês. Qual que é essa verdade presente que precisamos destacar? A verdadeira adoração. Deus ele quer aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E no momento que as pessoas começarem a se desviar desse propósito em espírito e em verdade, Deus então ele pede para que reveja os seus conceitos e tome uma decisão, porque longe de Deus não há vida. E Satanás ele quis existir longe de Deus. Ele levantou uma rebelião no céu. A gente vai falar sobre isso mais à frente. Uma rebelião, um motim. Começaram a ter divisões no céu. Começou a levantar questões contra Deus. A Bíblia fala aqui em Ezequiel 28,16: na multiplicação do seu comércio se encheu o seu interior de ira e pecaste. Ou seja, comércio, transações, conversas, trocas de valores, ou seja, conversando sobre Deus. Eu fico imaginando, né, a gente não tem a conversa exata, mas eu fico imaginando que Satanás ele começou a levantar várias mentiras. E outra, pense comigo, não havia mentira. Deus criou tudo perfeito. Então, quando Satanás ele começa a levantar suas questões contra a divindade, ou contra as ordens de Deus, ou contra a lei no céu, ele começa a usar, como que eu posso dizer, argumentos que os anjos nem desconheciam, talvez nem conheciam, né? A questão da mentira é uma coisa que era nova para eles. Se fosse uma coisa que eles já estavam habituados, a mentira, né, e tudo mais, já entende que ele está mentindo, mas não, nunca existiu mentira. Então muitos foram enganados, muitos foram levados para o caminho errado, só que Deus deu oportunidade. A gente não sabe quanto tempo isso durou, a Bíblia não relata, mas Deus deu oportunidade, tempo, foi longânimo, foi amoroso, só que o inimigo escolheu errar em vez de acertar. E aí ele levantou uma grande rebelião no céu, e essa rebelião, nós vamos estar estudando no próximo vídeo, ela aconteceu lá, só que Deus não permitiu, e então Satanás foi expulso, e depois da criação ele vem para o nosso planeta. Mas eu quero só ressaltar aqui que Deus ele não criou um anjo mau, Deus criou um anjo perfeito, e essa é a verdade presente nesse vídeo. Lembrando que Deus ele sempre vai seguir os seus princípios, tá bom? Deus ele é justo, Deus ele é amoroso, mas Deus também pede que a gente seja obediente e temam apenas ele. Quando nós vamos para Eclesiastes capítulo 12, 13, 14, depois do rei Salomão fazer uma lista de coisas, né, da sua vida que ele fez errado e agora orienta a fazer o certo, ele resume toda a sua vida, né, em 2 preceitos importantíssimos que também é visto em Apocalipse 14, verso 6 e verso 7.
De tudo o que se tem ouvido, a suma é, Apocalipse 12, 13. Temei a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Tá bom? Então fique com Deus, que esse vídeo possa ser excelente para o seu começo de estudo dessa semana e que possamos